16 de outubro de 2020, 21 horas e 8 minutos, segunda parte da aula sobre imunidade. Bom, pessoal, então, agora nós vamos falar das imunidades, das principais espécies de imunidades, ok? Então, antes disso, eu queria falar para vocês o seguinte: da onde surgiu essa história de imunidade? Da onde que veio isso, né? Isso vem lá do direito norte-americano, tá? Quando foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos da América, tá, em 1787, os Estados membros da Federação Norte-Americana já existiam, né? Como eu expliquei para vocês. E aí eles se uniram e criaram a União, tá ok? Só que lá naqueles princípios, né, a União era fraca, ela tinha acabado de ser criada. E os estados eram fortes. Os estados já existiam, eles eram mais poderosos. E a União criou um banco. Tá? E aí os estados queriam tributar esse banco. E a União falou, não, Estado, você não pode tributar o Banco da União. E essa questão acabou na Suprema Corte norte-americana. E aí é que vem essa frase célebre do Chief Justice John Marshall, que ele fala: "The power to tax involves the power to destroy." Então, quem tem o poder de tributar, né, também tem o poder de destruir. O que ele quer dizer é que o poder de tributar pode acabar destruindo. A pretexto de tributar, o poder público pode acabar destruindo aquele que está sendo tributado. Né? Eu já expliquei para vocês que a tributação é o poder que o Estado tem de exigir da gente o pagamento de uma quantia em dinheiro quando nós realizamos um ato lícito. Então, veja, eu realizo um ato lícito, tem que pagar o tributo. E quem tem o poder de tributar também tem o poder de destruir com a pessoa que está sendo tributada. É isso que o Marshall salientou no julgado dele. E ele falou que os estados não podiam tributar o Banco da União. Ok? E depois inverteu-se. A União também não poderia tributar o Banco dos Estados. E aí começou-se, a partir da jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, a formar esses conceitos de imunidade e desenvolveu-se toda essa tese que eu estou falando para vocês. Mas é muito célere essa frase: "The power to tax involves the power to destroy." Tá? E aí nós vamos ver a razão de ser das imunidades. Por que é que determinadas entes, em determinadas situações, são imunes? Because the power to tax involves the power to destroy. Então, nós vamos ver que sempre onde houver uma imunidade, vai existir uma razão de ser dessa imunidade. Vai existir existe uma racionalidade. Ninguém é imune de graça. Ok? Bom, vamos lá. Aliás, eu vou dizer para vocês, existe um livro do Aliomar Baleeiro, tá? Que foi um grande tributarista do Brasil na década de 60, década de 70. Chegou a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? O Aliomar Baleeiro ele tem uma obra que é Das Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. E nessa obra, quando ele vai falar de imunidade, ele vai contar direitinho essa história que eu estou rapidamente aqui trazendo o conhecimento de vocês. A história da qual a teoria das imunidades, né, ela surgiu lá nos Estados Unidos da América, ok? Bom, vamos ver aqui as principais imunidades. Então, olha só, as principais imunidades, como nós vimos, as imunidades estão espalhadas no texto da Constituição. Eu até peguei aqui o livro do professor Paulo de Barros Carvalho para a gente ver várias imunidades, tá? Então, ele fala aqui, ó, parágrafo 1º do artigo 226, imunidade para celebração do casamento. Aí, o transporte coletivo, quando ele for prestado a taxa, se quem tem 65 anos de idade ou mais está imune à cobrança dessa taxa. Então,
ao longo da Constituição, nós vamos ver em vários dispositivos, tá? Imunidades de impostos, taxas, contribuições. Agora, as principais imunidades estão elencadas no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal, ok? E a primeira dessas imunidades, eu vou dizer para vocês aqui, ó, a linha A, é chamada imunidade recíproca. Tá? Eu tenho aqui nessa primeira coluna os tipos de imunidade e eu tenho aqui nessa segunda coluna a finalidade a qual se presta tais imunidades. Então, a primeira imunidade é recíproca. O que vai dizer a imunidade recíproca? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios não podem exigir impostos um dos outros. Vejam que todas essas imunidades que estão aqui, gente, se referem a impostos, com exceção da linha F, tá? Que temos o artigo 195, parágrafo 7º. Já vou explicar para vocês. Então, vejam, imunidade recíproca. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não possuem competência tributária para tributar via impostos uns aos outros. Então, um carro que pertença ao município pode ser tributado pelo IPVA estadual? Não. Então, os carros municipais não são tributados pelo IPVA. A renda dos estados pode ser tributada via impostos pela União, imposto de renda? Também não. Imaginou, né? A renda do IPTU ser tributada pela União por imposto de renda, né? Ia ser legal, né? Eles iam sentir um pouquinho na própria pele, né? A propriedade imobiliária urbana da União pode ser tributada pelo IPTU? Também não. Então, aquele prédio onde funciona a Delegacia da Receita Federal, ou aquele prédio onde funciona a Procuradoria da Fazenda Nacional, são todos prédios de propriedade da União. Eles não podem ser tributados através do IPTU. Por quê? Porque existe imunidade recíproca, que impede uma pessoa política de exigir impostos da outra. Tudo bem? Agora, presta atenção. As pessoas políticas possuem autarquias e fundações. Ok? E aí eu vou dizer para vocês que a imunidade recíproca vai abarcar as autarquias e fundações. Desde que essas autarquias e dessas fundações não cobrem pelos serviços que elas prestarem. Ok? Se as autarquias e as fundações cobrarem pelos serviços que elas prestarem, aí elas não estarão imunes. Tudo bem? Pergunto eu a vocês, a Universidade de Taubaté é uma autarquia pública? Sim. É uma autarquia pública municipal. Ela está abarcada pela imunidade recíproca? Ela cobra pelo serviço. O que vocês acham? Não. Ela cobra alto valores. Olha aqui, ó. As vedações do inciso 6A, que é a imunidade recíproca, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividade econômica regidas pelas normas aplicáveis em empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelos usuários. Nem exonera o prometente comprador a obrigação de pagar impostos relativos ao bem imóvel. Então, vejam só, a Universidade de Taubaté, apesar de ser uma autarquia pública, ela não está acobertada pela imunidade recíproca, porque ela cobra pelos serviços que ela presta.
Tudo bem? Professor, aquele era o parágrafo 3º de qual artigo? 150, Ah, tá bom, obrigada. tá bom? Tudo bem? Então, olha só, volto a dizer, as pessoas políticas, uma não podem cobrar impostos das outras, imunidade recíproca. Agora, se a pessoa política cria uma empresa, uma fundação que vai prestar serviço e vai cobrar por esse serviço prestado, daí não tem imunidade. Porque daí ele está exercendo uma atividade tipicamente empresarial, tudo bem? Fala, Carolina. Tudo bem? Bom, agora, segunda... Bom, por que existe a imunidade recíproca? Para a proteção do Pacto Federativo. Você imaginou nessa pandemia, o Jair Bolsonaro, puta vida, né, com os municípios, com os estados que estão fazendo lockdown. Se ele pudesse tributar, ele sairia tributando todo mundo, né, como uma represária, tá ok? The power to tax involves the power to destroy. Então, por isso que não pode, tá ok? Então, uma pessoa política não pode cobrar impostos da outra. Impostos, hein? Não é tributo. Bom, templos de qualquer culto. Gente, nós já vimos que atualmente o Estado brasileiro era laico. Mas o Estado brasileiro, quando nós éramos um império, nós já tivemos religião oficial. A Igreja Católica Apostólica Românica era a religião oficial do Brasil. Aliás, até hoje nós temos resquícios disso, né? Se você assistir uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que há uma cruz acima do brasão da República. Pô, se o Estado é laico, o que quer dizer que o Estado é laico? Quer dizer que o Estado não tem religião e que o Estado tem o dever de proteger todas as manifestações religiosas? Como é que está pregada uma cruz na parede do Supremo Tribunal Federal acima do brasão da República? Veja, eu não tenho nada contra isso aí, tá? Longe de mim. Eu, particularmente, eu não gosto muito de ver a figura de Jesus na cruz. Eu prefiro muito mais a figura de Jesus à beira do lago, pregando o seu evangelho de amor, né, para as pessoas que queiram ouvi-lo. Eu prefiro ter muito mais essa imagem dele do que a imagem dele na cruz, pregado, sofrendo. Mas existe essa imagem lá. Tira aquela cruz de lá e coloca um pretinho velho fumando cachimbo lá em cima para você ver o que acontece. Ou coloca um Exu com um tridente na mão. Você vai ver se não vai dar BO. Ok? Então, assim, eu particularmente acho que se o Estado é laico, o Estado não tem religião, e é dever do Estado proteger todas as manifestações religiosas, então que o Estado não se envolva com essas questões. Mas, enfim, está impregnado na nossa cultura, né? O catolicismo, né? Enfim, eu estou só colocando uma pulga atrás da orelha de vocês. Veja bem, eu não tenho nada contra a Igreja Católica, não tenho nada contra, tá? Pelo contrário, eu acho que cada um tem o direito de exercer a religião que melhor lhe afaga a alma, né? Eu tenho uma religião. Quando eu conheci a minha esposa, eu trouxe a minha esposa para a minha religião, ela ficou 3 meses comigo e partiu para dela. Não tem jeito, entendeu? Cada um tem aquilo que é melhor. Eu penso que todas as religiões têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos, e assim, a pessoa está numa religião porque está fazendo bem para ela, então se aquela religião está fazendo bem para aquela pessoa, quem sou eu para dizer que ela está errada, né? Não, você tem que sair daí, tem que vir para cá, cada um tem o seu. Então, a ideia é que o Brasil é um Estado laico, que o Brasil, o Estado brasileiro, não vai professar nenhuma religião, apesar de nas repartições públicas, nos tribunais, terem sempre um crucifixo lá, tá ok? Mas a ideia é que o Estado não
se manifeste religiosamente, e a ideia de que o Estado proteja todas as manifestações religiosas. Ok? E é por isso que os templos de qualquer culto são imunes a impostos. Porque o poder de tributar do Estado não pode ser utilizado pelo Estado para destruir uma religião. The power to tax involves the power to destroy. Aliás, gente, esqueci de falar uma coisa para vocês. Esse tax aqui, the power to tax involves the power to destroy, esse tax aqui não é taxa não, tá? Todo mundo fala de taxação. Eu entendo que a melhor tradução do tax é tributar, tá? The power to tax quer dizer o poder de tributar. Muitas vezes as pessoas traduzem esse tax como taxa, o poder de taxar. Eu acho que não. Eu acho que a melhor tradução é o poder de tributar. Porque o tributo é gênero, da qual taxa é mera espécie. Então, como o Estado brasileiro é um Estado laico e ele deve proteger as diversas manifestações religiosas do povo brasileiro, como o Estado tem a função de proteger, né, de conferir ao cidadão a liberdade religiosa. É um direito fundamental do cidadão. Ele tem liberdade para escolher a sua religião. Ok? Essa foi, aliás, gente, isso foi uma vitória do mundo ocidental que custou muito caro ao mundo ocidental. Por muitos e muitos séculos, a Igreja esteve unida ao Estado. E sempre que a Igreja se une ao Estado, geralmente não é para alcançar o reino dos céus, não. É para dominar o reino da terra mesmo. Aliás, até hoje existem estados que são unidos à religião. E geralmente os resultados não são bons. Vide aí a República Islâmica do Irã, né? Cadê o Mohamed? Né? Você tem a República Islâmica do Irã, né? Que é um estado onde o chefe do estado é o Ayatollah, é o religioso, tá? Isso geralmente causa problemas. Então, o que eu quero nada contra os muçulmanos, hein? Pelo amor de Deus, tá? Eu conheço muitos muçulmanos aqui em Taubaté, que são pessoas excelentes, professam a sua religião, tá? O que eu quero dizer é que eu entendo que religião e Estado devam ser coisas separadas, tá? Quando a religião e o Estado se unem, né? Geralmente não costuma sair coisa muito boa aí, tá ok? Bom, mas então, como para proteger, né, para configurar ao cidadão brasileiro o direito de livre exercício, né, da liberdade de crença religiosa, então a Constituição Federal achou por bem imunizar os templos de qualquer culto com relação a impostos. Ok? Dúvidas? Mohamed não está aí? Porque ele fez uma pergunta para mim, né? Na verdade, existem igrejas no país hoje que possuem dívidas tributárias, tá ok? Dívidas tributárias porque, assim, gente, vamos lá. O pastor, tá? Se ele receber dinheiro da igreja, ele tem que pagar ou não tem que pagar imposto de renda? Então, pela lei que foi aprovada, não, Éder. A lei então, essa é a confusão, né? Então. E o funcionário, o obreiro, que vem... Aí começa toda a confusão. Eu acho aliás, nós vamos ver que na Constituição Federal tem o chamado princípio da generalidade. Não importa o cargo, não importa o Mohamed, não importa o cargo, não importa a função que você exerça. Se você recebeu pelo que você fez, você tem que pagar imposto de renda. Só que o que aquela lei diz, Mohamed, é exatamente o contrário.
Ela diz que o pastor, quando recebe dinheiro da igreja, por ser pastor, ele não tem que pagar imposto de renda. E as dívidas tributárias que as empresas, que as igrejas têm, foram perdoadas. Aliás, não foram porque o Bolsonaro vetou, né? Só que ele vetou como presidente e disse que se ele fosse deputado, ele derrubaria o veto, né? São coisas que só o Bolsonaro faz por você, né, cara? Olha, eu sou o presidente da República, tá ok? Eu vou vetar isso aqui. Mas, ó, se eu fosse deputado e estivesse na Câmara, eu derrubava o meu veto. Isso aí, né, gente, Jogou pra galera. coisa de maluco, né? Isso aí é coisa de maluco, né? Porque não é possível, né, cara, um pensamento desse, cara. Né? Não é possível, né? Ou então ele não quis ficar mal com os donos da igreja, né? Não sei. Mas é isso mesmo. Né? Mas, enfim. Ele vetou a derrubada do veto. Tá. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. E ainda colocou os deputados na fogueira, né? É. Livrou a dele, né? Bom, vamos lá. Porque ele falou que ele só estava vetando, que se ele não vetasse, ele podia sofrer um processo de impeachment. Mas que se ele fosse deputado federal, ele derrubava o veto dele. Bom. Deixa. Ô, gente, vocês acham que o dinheiro, o dízimo, tem que ser tributado pelo imposto de renda? O dízimo não, ele já foi tributado para chegar na sua mão, poxa, vai tributar ele de novo. Como assim? Agora, para chegar na sua mão? Sim, quando você recebe para pagar o dízimo, você já foi tributado, ele é uma doação. Né? Então, mas o dízimo é receita para a empresa, concorda? Para a igreja? Acho que não. Acho que Mas a igreja o dízimo é o necessário, né? Mas esse aí entra na função de igreja, eu acho. O que não entra na função da igreja, para mim, é o que o pastor recebe, o que então, tá bom. os funcionários. Então, vamos lá. A igreja tem um ponto comercial na cidade, recebe aluguel. Paga imposto de renda ou não? Aí devia, porque daí não é função o alugar o ponto não é função da igreja, né? A menos que alugue para outra igreja, a outra igreja não pagaria. Aí também. saiu fora da finalidade, né? Aí vai cair naquela regra da autarquia que também. Porque o dinheiro que a igreja recebe com aluguel, ela utiliza para manter o templo funcionando. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal... Então a igreja pode comercializar, não pode, não? Hã? Aí abre caminho para a igreja montar um comércio. Né? Então, mas se ela utilizar o dinheiro que ela arrecada, ok? Para manter o templo funcionando, aí o Supremo entende que está imune. Só não vai estar imune se ela usar o dinheiro com outra finalidade, entendeu? Se ela empregar o dinheiro para utilizar nas finalidades essenciais dela, ela está imune. A casa onde o padre mora está imune à IPTU? E o estacionamento da igreja paga ISS? Aquele pequeno estacionamento na Basílica lá de Aparecida, paga ISS? Devia, é caro para burro. Eu acho que não, né? Porque é em prol da obra, né? Então, que nunca acaba. Por isso que nunca acaba, né? Entendeu por que nunca acaba? Complica, né? Entendeu por que nunca acaba a obra? Está sendo investido dinheiro ali. Né? Tem um shopping lá dentro, né? Pô, Jesus não expulsou os vendilhões do templo? Ah, não, mas o shopping lá da Basílica fica fora da igreja, né?
Jesus expulsou os vendilhões de dentro do templo, né? O shoppingzinho lá fica fora do templo. Então, tudo bem. Então, não tem problema. Gente, vocês vejam que aqui na Praça Barão do Rio Branco, no Largo do Rosário, sabe onde é o Largo do Rosário? Ali tem o estacionamento dos padres ali, né? Mas do lado tem um amigo meu que tem estacionamento ali. Pô, se os padres não pagarem imposto, os padres vão fazer concorrência desleal com ele, que está pagando ISS, concorda? Então, eu quero que vocês entendam, eu estou dando todos esses exemplos, tá? Por quê? Porque existem muitas questões que a gente se pergunta com relação à imunidade. Pô, mas isso aqui estaria ou não estaria cobertado pela imunidade? Isso aqui estaria ou não estaria cobertado pela imunidade? E como a imunidade é sempre prevista na Constituição, sempre quem resolve os problemas da imunidade é o Supremo Tribunal Federal. Então, para fazer um estudo de imunidade, você tem que estudar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Tem alguém aí? Estamos lá aí. Sim. Professor? Tamo junto. Tem alguém aqui que abriu a câmera aqui, mas eu só vejo o olhinho dela aqui. Quem que é que está aqui? Agora eu vi a carinha dela. Quem é você? Eu, professor. A Lígia. Isso. É que minha câmera está posicionada no. Não tem problema. Estou vendo os Vou olhinhos. baixar. Bom, tudo bem? Então, tem vários problemas relacionados à imunidade, tá? Não só do tempo de qualquer culto, eu estou dando exemplo do tempo de qualquer culto, mas, de uma forma geral, até onde vai a imunidade, tudo bem? Agora, quando o cara pega lá o dinheiro do dízimo, tudo bem? Coloca numa sacola, enche o helicóptero, sai com aquele dinheiro lá e depois lava esse dinheiro, aí é diferente, tá? Aí é legalidade, tudo bem? Agora, quando a igreja recebe dinheiro e investe dinheiro na própria igreja, aí não tem nada de errado, aí está imune, está exercendo a atividade dela. O problema todo Não aí... pode ser João de Deus, né? Hã? Não pode ser João de Deus, né? Então, você vê que o João de Deus tem um problema também, né? Além do problema do João de Deus com as mulheres, né? Ele tinha um problema lá que ele vendia, né? Pedra, vendia samba, vendia um monte de coisa lá, né? Ele é minerador. Quando junta dinheiro com igreja também, não costuma dar muito certo, né? Geralmente, né? Igreja... Não tem jeito, né? Hã? Aí não tem jeito mesmo, né? Costuma... É muita moleza, né? Bom, partidos políticos. Os partidos políticos também são imunes. Por que os partidos políticos são imunes? Porque é a liberdade de associação política, né? Então, nós temos, assim como nós temos liberdade de crença religiosa, nós temos liberdade de convicção política. Então, os partidos políticos também são imunes. São as agremiações políticas, ok? Você já imaginou se o Bolsonaro pudesse usar o poder tributário da União contra o PT, o que ele não faria, né? Acho que não faria nada, né? Porque ele depende do PT, né? Que ele precisa do PT, né? Para dizer que ele é contra. Bom, enfim. Mas, enfim, um partido político toma o poder, ele pode usar o poder tributário do Estado para destruir o outro partido político. É por isso que os partidos políticos também são imunes. Sindicato dos trabalhadores. Os sindicatos trabalhadores também são imunes para a proteção da liberdade de associação sindical. Veja que o sindicato dos empresários não é imune, tá? É só dos trabalhadores. Agora, olha só. Instituição de educação sem fins lucrativos também é imune a impostos. E aqui entra a Unital. Tá? Aqui está a Unital. Então, na verdade, a Unital ela é imune não porque ela é uma autarquia pública,
Ela é imune porque ela é uma entidade de educação sem fins lucrativos. Agora, o que é quais são os critérios que uma pessoa, né, uma entidade de ensino, tem que preencher para ser considerada sem fins lucrativos? Quem ajuda aí? Veja, Não aqui... distribui lucros e resultado, né? Então, aqui eu estou falando de uma imunidade que é condicionada, tá, gente? Porque não basta ser instituição de educação. Eu tenho que preencher os requisitos e ser considerada sem fins lucrativos. E essa regulamentação está aqui, ó, no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ok? Usufruir da imunidade fica subordinado à observância dos seguintes requisitos: não distribuírem a qualquer parcela do seu patrimônio, de sua renda, a qualquer título, aplicar integralmente no país seus recursos, na manutenção de seus objetivos institucionais, manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Então, vejam, para uma entidade de educação ser considerada sem fins lucrativos, ela deve preencher os 3 requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN. É por isso que nós chamamos de imunidade condicionada. Agora, se eu for uma instituição de assistência social sem fins lucrativos, eu também vou ser imune a impostos. Mas aqui eu vou ser imune às contribuições para a Seguridade Social. Então, olha só, gente. Se eu tiver um hospital, eu sou imune? O que você acha, Carolina? Hã? Talvez, não sei. Só me faz pensar um pouco, porque você colocou sobre uma função do Estado, né? Então, a saúde é uma... Se eu for dono de uma escola, eu estou imune a impostos? Não. Depende. Se minha escola tiver fins lucrativos, Não. colégio integrado objetivo, ângulo, né? Progressão, né? Tudo isso aí tem fins lucrativos, né? O NIP, a Anhanguera tem até ação na Bolsa, né? Então, vejam. Sou mercenário, então. Então, vejam, instituições de ensino e instituições de assistência social, tá? Que são hospitais, casa de repouso, elas são imunes desde que elas não tenham fins lucrativos. Desde que elas preencham os requisitos do artigo 14 do CTN. Se elas tiverem fins lucrativos, elas perdem imunidade. Tá ok? Certo, Amanda? Professor, mas daí como é que você ofere, por exemplo, assim, se é por exemplo, um hospital que é um instituto de assistência social sem fins lucrativos e um hospital top de linha que atende as pessoas, eles também podem falar que são, não é? Por exemplo. Porque eles podem cobrar pelo serviço, né? Assim como a Unital também pode. 2 hospitais top de linha. Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês. Os 2 são sem fins lucrativos. Eles cobram. Mas eles não teriam que atender a população, então, já que eles exercem função do Estado? Não, eles podem cobrar pelo serviço deles. Mas daí não é acessível. Não é acessível, mas eles cobram, mas eles não distribuem. Eles não têm fins lucrativos. Eu acho que se você cair baleado na frente do hospital, ele tem que atender você. Entendeu? Sim. Uhum. É claro que
É claro que se você for ser internado lá, você vai, né? Os caras vão pegar uma grana sua, né? Mas eles não têm fins lucrativos, veja bem. A questão não é atender, cobrar caro ou não. A questão é de não ter fins lucrativos. Qualquer instituição de ensino e qualquer instituição de assistência social, se não tiver fins lucrativos, está imune. Entendeu? Agora entendi, professor, essa questão do hospital, né? Porque exercer uma função do Estado, mas então a questão é dos fins lucrativos mesmo, né? Exatamente. Tem ou não. Exatamente. Agora, preste atenção, hein? As instituições de educação sem fins lucrativos são imunes a impostos. Agora, as instituições de assistência social sem fins lucrativos são imunes a impostos e a contribuições para a Seguridade Social, hein? Só que, veja, a imunidade para a contribuição de Seguridade Social não está no artigo 150, inciso 6. Ela está no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Tudo bem? Então, perguntinha boa para a prova, né? Quanto à abrangência, qual a principal distinção entre a imunidade conferida aos institutos de educação e aos institutos de assistência social sem fins lucrativos? Simples a resposta. Os institutos de educação sem fins lucrativos são imunes somente aos impostos. E os institutos de assistência social sem fins lucrativos são imunes a impostos e a contribuições para a Seguridade Social. São imunes a impostos por força do artigo 150, inciso 6, e das contribuições para a Seguridade Social por força do artigo 195, parágrafo 7. Aliás, gente, se vocês me permitem, eu reproduzi aí para vocês aí na tela a redação do parágrafo 7º do artigo 195. Porque essa redação desse parágrafo possui duas impropriedades, tá? A primeira impropriedade é o seguinte, olha o que a Constituição fala. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social. São isentas? A Constituição isenta? A Constituição imuniza. Então, até quando a Constituição diz que isenta, na verdade, ela imuniza, ok? Então, você não pode interpretar aqui como isenção. Isso aqui não é isenção, isso aqui é imunidade. E ele fala, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Gente, que lei é essa? Bom, como a Constituição fala somente em lei, vocês iriam me responder que pode ser tanto lei ordinária quanto a lei complementar, tá ok? Mas nesse caso aqui é lei complementar. Sabe o que é lei complementar? Porque imunidade é considerada uma limitação ao poder de tributar. E o artigo 146 da Constituição Federal fala que somente lei complementar pode regulamentar os limites constitucionais ao poder de tributar. Então, como imunidade é um limite constitucional ao poder de tributar, essa regulamentação aqui do artigo 195, parágrafo 7º, tem que ser feita por lei complementar. Entenderam? Então, olha só. Apesar do parágrafo 7º do artigo 195 prescrever uma isenção, na verdade, o que ele faz é imunizar. E apesar do parágrafo 7º determinar que as entidades devem atender às exigências estabelecidas em lei, essa lei é uma lei complementar.
Porque, segundo o artigo 146 da Constituição Federal, somente lei complementar pode regulamentar as limitações constitucionais ao poder de tributar. E imunidade é entendido como uma das limitações constitucionais ao poder de tributar. Tudo bem? Dúvidas? Então, olha só. Uma outra imunidade, tá? Que é livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aqui era para preservar a liberdade de informação. Então, eu não posso tributar livros, nem jornais, nem periódicos, tá? Muito menos o papel destinado à sua impressão. Aqui, gente, nós temos um problema muito sério, porque quando você vai no mercado de papel, você vai ter papel imune e papel não imune. O papel imune, ele é mais barato que o papel não imune. Agora, se você comprar o papel imune, você tem que utilizar esse papel imune para imprimir um livro, jornal, periódico. Você não pode comprar papel imune e utilizar para imprimir folheto de venda no supermercado. Tudo bem? Tá ok? Gente. Professor, esse no caso tem alguma finalidade específica? Liberdade de informação. Já imaginou se o Bolsonaro pudesse tributar a Veja, né? Ele ia estar, né? O Lula, né? Tudo bem? Paulo Guedes queria cobrar imposto sobre livro. Faz pouco tempo aí que ele falou que ia fazer isso. Então, mas aí quando o cara fala um negócio desse, mostra que ele não sabe o que está falando, né? Então, aí boa sua pergunta, sabe por quê? Porque liberdade de informação não é um direito fundamental do cidadão? Isso aqui não protege o direito fundamental do cidadão? Abolir essa imunidade não é tender a ferir uma cláusula pétrea? Isso aqui é cláusula pétrea. Veja, todas essas imunidades aqui que eu falei para vocês aqui, A, B, C, D e E, a menos a E, né? Mas a B, C, D, liberdade, pacto federativo, crença religiosa, associação política, associação sindical, isso aqui são direitos fundamentais do cidadão. Isso aqui não pode ser revogado. Isso aqui, se você revogar isso daqui, você tende a abolir uma cláusula pétrea. Tem muita gente que fala, tem que cobrar imposto das igrejas e tal, mas eu acho que é cláusula pétrea. Ok? Por mais que, né, às vezes, pareçam que as igrejas estão cometendo abusos aí e tal, né, mas eu entendo que é cláusula pétrea. Bom, mas a minha palavra não vale nada, né? A palavra do Supremo é que vale, né? Ele que vai dizer, né? Se alguém um dia revogar essa imunidade, quem vai ter que dizer se feriu ou não feriu cláusula pétrea é o Supremo. Ok? Olha só, foi criado, essa imunidade é nova, tá? Veio de uma emenda à Constituição. Olha só, são imunes a impostos, fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou litero-musicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas e leitura laser. Mídias ópticas de leitura laser é coisa do passado já, né? Essa emenda aqui, ela veio e já ficou para trás, né? Mas aqui é uma emenda, uma imunidade que foi criada para a liberdade artística, né? Para preservar aí a liberdade dos artistas, tá? E a nossa liberdade
e temos acesso às manifestações artísticas, de música, de áudio, vídeo, né? Se bem que, atualmente, áudio e vídeo produzido no Brasil, em questão de música, pouco presta, né? Eu sei que vocês gostam aí do o que é que vocês gostam? Só taxar o funk aí com 3.000% aí de lucro. Não, funk não, é o, sei o que, é o sertanejo universitário, não é isso? Esse daí pode proibir mesmo. Lei. Vocês gostam disso aí, tá ligado que vocês gostam do sertanejozinho, né, universitário, né? Fala que não. Tô sabendo, meu. Bom, agora olha só, por último, tá? Nós temos a imunidade com relação a operações destinadas ao exterior. Então, se eu realizar uma operação destinada ao exterior, ou seja, se eu exportar, eu sou imune a IPI, ICMS, CID, PIS e COFINS. Então, veja, a Volkswagen no Brasil, quando ela produz um carro e vende esse carro para a Original Veículos, concessionária Volkswagen aqui de Taubaté, a Volkswagen vai pagar IPI, vai pagar ICMS, vai pagar PIS, vai pagar COFINS. Agora, se ela exportar esse carro para o México, ela não paga IPI, não paga ICMS, não paga PIS, nem paga COFINS. Por que existem essas imunidades? Essas imunidades estão presentes porque o governo precisa exportar, né? É incentivo às exportações. A exportação traz dividendos, traz dólar, gera riqueza para o país. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Ah, tem uma mocinha aqui também que está no escuro aqui, ó, que eu não falei oi para ela. Qual que é o seu nome? Está no escuro aqui, ó. A Francine. Oi, Francine, tudo bem? Oi, professor, não tá no escuro não, tá meio escuro. É? A câmera. É. Não tô no escuro não, tá ligado a luz da câmera. Ah, entendi. Tudo bem com você? Tudo Ele certo. está dormindo do lado, é esse o problema. Ele não pode acordar. Bem isso. Bebê. Ah, aí sim. Bom, pessoal, tudo bem? Alguma dúvida aí? Bom, são essas as minhas considerações aí. Agradeço a presença de todos vocês aí. Tenham uma boa noite, um bom final de semana. Semana que vem a gente volta, tá bom? Eu vou subir os vídeos. Boa noite, professor. Não esquece de postar a aula no portal Eva. Vou postar, pode deixar. Vou fazer agora. Beleza, professor. Muito obrigado. Bom fim de semana também para você. Obrigado, você também, cara. Valeu. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Professor, bom fim de semana. Bom final de semana. Professor, boa noite. Valeu. Para todos. Professor, Boa noite para todos. tchau, bom final de semana, gente. Boa noite, gente. Boa noite.